Imagina, eu que agradeço o convite de participar dessa teleconferência, ao mesmo tempo trazer um tema que é bastante interessante. E é importante que nós coloquemos de início, desde já, que falar de dislipidemia não é desassociado em momento nenhum de uma síndrome metabólica. Então, poderíamos estar nós aqui discutindo sobre síndrome metabólica, que também é um problema, é um agravo de saúde pública. Não obstante, é interessante que vamos nos colocar nesse primeiro momento sobre a dislipidemia. Nesse primeiro momento ainda agradeço e quero dizer para todos vocês que vocês podem acessar a página da Sociedade Brasileira de Cardiologia, que vocês vão ter acesso sim a esse documento original, que são a quinta diretriz brasileira de dislipidemia e prevenção da arteriosclerose. Então, como forma de me apresentar, eu faço parte do Departamento de Nutrição, da Residência Integrada Saúde, Integrada Multiprofissional em Saúde, do Programa de Pós-Graduação em Nutrição, tanto mestrado como doutorado. E tenho desenvolvido pesquisa na área de obesidade, cirurgia bariátrica, câncer, né, e dislipidemia também como um dos elementos dessas pesquisas. Então, quando nós pensamos em dislipidemia, nós temos que pensar em termos de conceito. O que seria, portanto, essa dislipidemia? Na verdade, são desordem do metabolismo de lipoproteína, que estão relacionados desde com sua síntese até a sua forma de degradação ou a sua demora de ser degradada. Quando nós pensamos em lipídio, em gordura propriamente dito, nós temos que relembrar que são biomoléculas insolúveis em água e solúveis em solventes orgânicos, fazem parte de um grupo heterogêneo de substância e não existe como polímero. Quero lembrar que isso é uma parte introdutória para que nós entendamos melhor a dislipidemia. É importante também que destaquemos a função da gordura, para que não caiamos em tentação de satanizar a gordura como um todo, sem um princípio de conhecimento e de ciência sobre tal. Então, a função das gorduras é uma reserva de energia e é um combustível celular, faz parte de membrana celular, e isso é importante, é a forma que o nosso corpo tem de comunicação do que entra, do que sai das nossas células. O isolamento e proteção de órgãos, tem ação de hipermeabilizante, funciona como isolante térmico e também faz parte, né, da síntese de hormônios, tem ação antioxidante, nós não podemos deixar de destacar a vitamina A e a vitamina E, e também uma ação digestiva, principalmente com o auxílio dos sais biliares sintetizado pela vesícula biliar. Quanto ao aspecto nutricional, nós podemos destacar as mesmas coisas, como reserva, como membrana, isolamento e proteção, como síntese de hormônios, dentre outros. É importante que, nesse aspecto nutricional, quando nós pensamos em gordura, a gordura, principalmente quando pensamos que ela vai fazer parte de uma superfície de membrana celular, o tipo de gordura que nós ingerimos, ela pode ter uma ação facilitadora ou uma ação que pode trazer algum dano em resposta a esse indivíduo. O que vai diferenciar é que tipo de gordura faz parte dessa superfície de membrana. Mais uma vez, como forma de nos lembrar, de lembrar e ao mesmo tempo de repensar a gordura, todas as vezes que nós ingerimos a gordura, o lipídio ele precisa ser digerido. Como nós falamos anteriormente, ela tem um papel meio hidrofóbica, né? Estou sendo generoso quando eu falo meio, na verdade ela é hidrofóbica. Então ela, para se tornar hidrofílica, ou seja, conseguir andar no meio aquoso, ela precisa ser emulsificada. E essa emulsificação, ela se dá, em particular, pela presença dos sais biliares, que são liberados da vesícula biliar até a luz intestinal. A partir daí, essa gordura ou esse colesterol que nós ingerimos via dieta é absorvido pelo nosso intestino. Essa gravura parece meio complicada, mas de fato é uma forma de ilustrarmos, em especial, como que ocorre o processo da digestão e da absorção. E lembrarmos também que tanto a gordura exógena, ou seja, aquela que nós ingerimos via dieta,
via alimentação, como que ocorre todo o seu processo de digestão e de absorção. E, obviamente, que quando ocorre de forma positiva esse processo de digestão e absorção, ela vai também ser utilizada pelo um órgão em particular, que é o fígado. Bom, quando a gente olha para esse outro lado, né, no caso, o meu lado direito, a via endógena, o que significa? É a capacidade que eu tenho de sintetizar também colesterol. Então, veja que eu tenho capacidade, eu enquanto indivíduo, eu enquanto corpo tenho capacidade de síntese de colesterol. Mas também, somado a isso, eu posso ter o colesterol vindo da dieta. Se eu tenho uma ingestão aumentada desse colesterol via dieta, com certeza nós vamos também ter uma resposta quanto à quantidade desse colesterol sérico. É mais para que nós entendamos como que isso ocorre. Bom, se esse colesterol, ou esse lipídio, ou essa gordura, ela é hidrofóbica, ou seja, ela não consegue percorrer ou se misturar no meio aquoso, ela se torna hidrofílica, também uma vez absorvida, uma vez digerida e absorvida e transportada, ela precisa se ligar também em determinadas estruturas que possibilite o seu andar pela corrente sanguínea. Que aí nós temos as lipoproteínas. Essas lipoproteínas, vamos observar bem, ela é formada principalmente de fosfolipídios, de triglicerídeos, ou triacilglicerol, e colesterol. É mais para que nós entendamos, para que nós cheguemos assim, o que se fala comumente do que seja um bom colesterol ou um mau colesterol, como alguns colocam de uma forma mais coloquial. Vejam só, quando nós olhamos para as lipoproteínas, e aqui vocês vão lembrar bem, quando nós pegamos um exame, e esse exame tem colesterol total, e tem as frações de colesterol, aqui denominada VLDL, IDL, LDL e HDL, e aqui eu fiz questão de sinalizar o HDL. Por que o HDL? Porque, via de regra, e de fato isso tem razão de se dizer, que o HDL é um bom colesterol. Por que ele passa a ser um bom colesterol em termos do entendimento da sua composição? Porque se nós observarmos bem, ele tem uma quantidade maior de proteínas. 45 a 55% da sua constituição é de proteína. Se nós compararmos com outra fração de colesterol, que vamos observar aqui, o LDL, 18 a 22% de proteína. Quando olhamos para o colesterol em termos de composição, nós temos mais uma vez, no caso aqui, o HDL, no caso o LDL, perdoe-me, maior em termos de composição de gordura. Por isso que, de fato, a fala que nós temos, que diz que o colesterol HDL é um bom colesterol, isso é verdade. E também tem uma ação protetora contra as doenças cardiovasculares ou doença aterogênica. Bom, qual é a função, portanto, dessas lipoproteínas ou frações de colesterol? É transportar os lipídios fornecidos pela dieta e pela produção que o nosso próprio corpo é capaz de fazer. Então essa é a função das lipoproteínas. Lembrando, mais uma vez, para se tornar hidrofílica. Aqui é uma forma mais ilustrada de nós entendermos enquanto composição desse colesterol. Mais uma vez aqui nós temos em azul o HDL, a quantidade maior de proteína, nós temos menor quantidade de triacilglicerol, nós temos fosfolipídio bem maior e uma concentração importante de colesterol. Mas vejam que a fração de HDL, a maior concentração é de proteína, diferente das outras frações, LDL e a VLDL. Aqui nós colocamos o que também consta na quinta diretriz brasileira de dislipidemia e prevenção da aterosclerose, os valores de referência que nós vamos encontrar nos exames quando solicitado. Vejam que nós temos aqui um valor desejável, um valor limítrofe e um valor alto. Isso, no caso, em especial, nós estamos chamando aqui ao colesterol e o LDL nesse slide. O ideal que nós devemos sempre propor e ter atividade de assistência e de cuidado com indivíduos com diagnóstico ou não de dislipidemia é ter um valor ótimo. Esse é o nosso grande objetivo quando nós estamos tratando ou fazendo um processo de prevenção. A mesma coisa nós continuamos mostrando. A fração HDL
menor do que 40 mg por decilitro é considerado baixo e é considerado desejável maior do que 60 mg por decilitro. O triacilglicerol, ou triglicerídeo, também tem seus valores desejável, limítrofe, alto e muito alto, e o colesterol não HDL. Chamando a atenção, esse colesterol não HDL são todas as outras frações, com exceção do HDL, ou seja, quanto eu tenho de colesterol. É importante que na observância e no cuidado clínico e na assistência do indivíduo com diagnóstico de dislipidemia ou síndrome metabólica ou na prevenção, é importante que nós observemos o colesterol total, mas observemos também suas frações LDL, HDL e observemos também o colesterol não HDL, para que nós façamos o melhor acompanhamento e tenhamos um melhor entendimento da situação clínica desse sujeito. Aqui os valores de colesterol não HDL, continuando. E é interessante, no caso da dislipidemia, observarmos a alteração de colesterol, das lipoproteínas, como as frações do colesterol, bem como o triacilglicerol. Essa gravura aqui do lado, né, só para que às vezes a gente fique imaginando quando se vai fazer uma análise de uma amostra biológica de um determinado indivíduo. Às vezes nós podemos encontrar indivíduos conforme essa gravura aqui do nosso lado direito, do meu lado direito, mostrando claramente o quê? O quanto de gordura está presente na corrente sanguínea desse indivíduo. Por isso, por ser uma doença que faz parte, um agravo que faz parte da síndrome metabólica, a síndrome metabólica ou a dislipidemia isolada sendo um problema de saúde pública, é de suma importância o monitoramento. Mas nós poderíamos pensar a dislipidemia de uma forma geral, mas nós podemos imaginar, ver também como ela se classifica. Eu posso ter um indivíduo que tem uma hipercolesterolemia isolada, ou seja, é aquele indivíduo que tem um aumento isolado de uma fração de colesterol, no caso LDL, que é igual ou superior a 160 mg por decilitro. Eu posso ter ainda uma situação onde o indivíduo tem hipertrigliceridemia, ou seja, uma elevação do seu triglicerídeo ou do seu triacilglicerol de forma isolada. E para isso, para ter essa classificação, ele tem que ter aumento isolado do triacilglicerol superior ou igual a 150 mg por decilitro e, geralmente, aumento da VLDL. O indivíduo também pode apresentar hiperlipidemia mista, que é aumento de uma fração, no caso aqui em especial a LDL, superior ou igual a 160 mg por decilitro, e do triacilglicerol, triglicerídeo, maior ou igual a 150. E o indivíduo pode também ter uma dislipidemia com diminuição dos valores da sua fração HDL colesterol, principalmente nos homens menor do que 40 mg por decilitro e mulheres menor do que 50 mg por decilitro. Pode ser isolado esse valor ou está associado com aumento da fração tanto de LDL e ou do triglicerídeo. TG aqui está abreviado, mas é triacilglicerol ou triglicerídeo. A dislipidemia ainda pode ser classificada quanto à sua origem, pode ser a sua etiologia, pode ser primária ou secundária. Primária por distúrbios genéticos, ou fenótipo, ou hereditariedade, ou ainda secundária. Essa secundária pode ser decorrente de uma doença de base, pode ser decorrente de um medicamento ou um hábito de vida inadequado. E aqui nós vamos destacar. Vamos imaginar uma doença de base. Nós vamos colocar algumas para que nós entendamos melhor. Diabetes mellitus tipo 2. É uma doença de base, eu tenho esse diagnóstico e posso, a partir desse diagnóstico, não compensado ou não assistido, não cuidado, ou pelo próprio indivíduo, falta de um certo conhecimento sobre a doença e o não cuidado por si pode levar a um grau de hipertrigliceridemia, pode ter a diminuição da sua fração HDL e colesterol, como também, pela própria situação do agravo, que é diabetes tipo 2, ter resistência insulínica. Um outro agravo, outra situação de doença que pode também desencadear uma hiperlipidemia secundária é o hipotiroidismo. Principalmente, lembrando que o hipotiroidismo tem uma relação importante com um hormônio, a tiroxina, que é indispensável no metabolismo das lipoproteínas. Então, diminui receptores hepáticos para a fração HDL, para a fração LDL. Com isso, se
tem um menor receptor, eu tenho um aumento dessa fração plasmática. Obviamente com a diminuição da LPL, que é uma lipoproteína, é uma lipase, ou seja, uma enzima, é algo que promove a degradação desse tipo de colesterol. Isso também promovendo uma hipertrigliceridemia. Uma outra situação, doença renal crônica. O indivíduo com situação de renal crônica como diagnóstico de base pode também desencadear uma dislipidemia, tanto pela inibição das enzimas, que são enzimas que vão promover o processo metabólico dessas lipoproteínas, e isso acarretando também um aumento do seu triacilglicerol. Muitas vezes, assim sinalizado, como 30% a 50% dos casos do indivíduo que apresenta insuficiência renal crônica desencadeiam para esse tipo secundário de doença, que é a dislipidemia. Outra situação importante é a obesidade. E isso tem uma relação também muito interessante. Se nós lembrarmos no início da nossa conversa, nós falamos que podemos falar de dislipidemia de forma isolada, como nós podemos falar da dislipidemia dentro da síndrome metabólica. E dentro da síndrome metabólica, um dos aspectos importantes também, um outro agravo também importante, é a obesidade. O indivíduo com diagnóstico de obesidade, nas suas variadas classificações de obesidade, esse indivíduo poderá ter alteração do seu metabolismo lipídico. Essa alteração decorre de quê? Com níveis elevados de colesterol total, níveis elevados desse colesterol total às custas da fração LDL e somado a tudo isso com o aumento do triacilglicerol. E obviamente que com essas frações, tanto o colesterol total e a fração LDL elevado, com diminuição da fração HDL. Lembrando que a fração HDL é a fração que na sua composição tem maior volume de proteína. Uma outra situação de agravo de doença, que também pode desencadear uma dislipidemia, é a síndrome nefrótica. A proteinúria, que é comum nessa situação de agravo, levando uma hipoproteinemia, isso associado a uma hipoalbuminemia, promove, de certa forma, o catabolismo dos lipídios, diminuindo o nível de lipoproteína da lipase lipoproteica, diminuindo a ação, portanto, dessa enzima para a remoção desse lipídio plasmático e promovendo, portanto, o aumento da fração LDL, que é uma hipercolesterolemia, associado também a uma hipertrigliceridemia. Essas são algumas situações de doença ou de agravo que pode o indivíduo ter como doença primária, como diagnóstico primário esses agravos, e a partir desse agravo, em decorrência da piora ou da não compensação, aspas, desse agravo, o indivíduo pode desencadear uma dislipidemia. Outra situação que pode desencadear um quadro de dislipidemia é a questão dos medicamentos. Os hipertensivos, aumentam os níveis séricos de alguns lipídios, ou os indivíduos que fazem uso de corticosteroides, os anticoncepcionais orais, diuréticos e esteroides podem promover, de certa forma, uma dislipidemia, aumentando tanto o triacilglicerol como o colesterol total ou a fração desse colesterol, diminuindo, portanto, a fração HDL. É interessante, e aqui eu chamo bastante atenção, que não está numa forma de organizada, sistemática, em termos de hierarquia, mas o hábito de vida é um fator predisponente, condicionante, importante para a dislipidemia. Isso decorre principalmente de algumas situações. Fumo com a diminuição da fração HDL, e o indivíduo fumante pode ter uma resistência insulínica, o álcool aumentando o triacilglicerol. Aqui coloco o hábito de vida, tem o fumo e o álcool. Mas é interessante também que nós destaquemos a não atividade física do sujeito, do indivíduo, também pode ser um fator predisponente, um fator desencadeante da dislipidemia. Isso é importante. A gravura que vocês estão vendo, ela é proposital. Ela é proposital em que aspecto? Principalmente quando nós colocamos os primeiros slides, que nós mostramos que nós temos a quantidade de colesterol via
exógena, ou seja, aquela advinda da dieta, do que eu como, e aquela que meu corpo é capaz de sintetizar. Se eu tenho um hábito, claro que aqui vocês me dêem desconto porque está extremamente exagerado, mas observando, se eu como ou tenho uma alimentação próxima do que está na gravura, ou se não próxima da forma que está sendo mostrada, mas eu tenho uma ingestão de maior quantidade de carboidratos simples, se eu tenho uma inatividade física, se eu tenho uma maior ingestão de gordura saturada, e com isso eu tenho hábitos de vida não saudáveis, isso associado à dislipidemia já diagnosticado, são fatores de risco para doenças cardiovasculares. Uma delas, e aí nós podemos citar, dentre a alimentação, tem a idade, homens maiores com idade igual ou superior a 45 anos de vida, mulheres com idade superior ou igual a 55 anos, o hábito tabágico, que aqui está escrito tabagismo, mas na verdade é uma questão de fala, eu prefiro chamar hábito tabágico, a hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus, uma dieta inadequada, e aqui pensemos numa dieta inadequada, tanto na quantidade como na qualidade dessa dieta, o sedentarismo, ou seja, a não prática de atividade física, seja ela programada ou fazendo parte de uma rotina do dia a dia, história familiar é algo também importante, ou seja, o meu pai, o meu avô, qual foi o comportamento, qual foi a história de vida, ou a história de agravo, ou melhor dizendo, a história de saúde desses meus familiares e outras situações que podem decorrer. Como então, diante do agravo, fazer o tratamento? Se nós formos olhar com bastante cuidado a quinta diretriz brasileira de dislipidemia e prevenção de aterosclerose, não subestimando nenhum tratamento, os tratamentos são importantíssimos, independente da ordem, mas nós temos o tratamento não medicamentoso e o tratamento medicamentoso. E eu quero chamar a atenção não medicamentoso no sentido, principalmente de forma de prevenção. Eu posso utilizar o tratamento não medicamentoso no sentido de tratar a dislipidemia, ou seja, o agravo, melhorar o quadro desse indivíduo, mas também posso utilizar, já esse não chamando de tratamento medicamentoso, mas fazendo um processo de prevenção da dislipidemia. E vejo que nós marcamos exatamente, em termos desses tratamento não medicamentoso, quais são os alimentos que devem ser providos, ou devem ser sugeridos e devem ser, de fato, utilizado, ingerido pelos indivíduos. Quer seja ele com dislipidemia ou não, na perspectiva que já tem dislipidemia no sentido terapêutico. E aí nós chamamos a atenção cereais, né, grãos integrais, vegetais crus e cozidos, legumes, frutas, doces, e aqui tem que tomar muito cuidado quando a gente chama assim, preferir adoçantes não calóricos. Principalmente adoçantes, quando a gente fala em adoçante, nós temos que fazer um parêntese. Eu tenho que saber quanto esse indivíduo ou quanto eu estou ingerindo de açúcar simples que possa, de alguma forma, promover o aumento ou o agravo dessa dislipidemia. Ou, se necessário, a indicação, de fato, de adoçantes não calóricos. Peixes, né, frango sem pele, leite e iogurte desnatado. Leite desnatado também, mais uma vez, na perspectiva, principalmente, do tratamento da dislipidemia. Clara de ovo, utilizar para temperar e ter um certo cuidado, vinagre. A gente fala que tem aqui ketchup, mostarda, molho sem gordura. Muito cuidado com o industrializado. Nós temos que ter a observância do rótulo desse industrializado, que podemos de alguma forma estar dirimindo alguma coisa ou diminuindo uma situação e agravando uma outra. E preferir alimentos grelhados, cozidos no vapor. Bom, e como que nós chegamos a essas conclusões, né? Nada é pirlim-pim-pim, né? Tem estudo e tem evidências que nos mostram isso. Observemos aqui, nível de evidência. O que significa nível de evidência? Significa o A. São múltiplos ensaios clínicos controlados e aleatórios. O que significa isso? São vários estudos várias pesquisas que de forma muito bem organizada, muito bem feita metodologicamente, nos mostram determinados resultados que nos levam a essa conclusão que nós vamos mostrar daqui a pouco.
O B é um estudo clínico controlado, aleatório, também tem aqui estudos clínicos não aleatórios ou de forma observacional, bem desenhados. Então veja só, se eu olho aqui, intervenção não medicamentosa, redução de peso, olha a magnitude, olha o nível a partir das evidências. Entretanto, se eu olho aqui, reduzir a ingestão de ácidos graxos saturados, ou seja, gordura saturada, ou seja, 3 cruzes. A letra A significa que a maioria dos ensaios são evidências importantes, que a maioria dos estudos mostram que ao tomar essa conduta, ao indicar essa conduta, eu vou estar promovendo, diminuindo o agravo e associadamente, caso não tenha um diagnóstico, promovendo a prevenção. A mesma coisa, reduzir a ingestão de ácidos graxos trans, só lembrando que nos Estados Unidos foi proibido, roguemos que no nosso país também seja proibido a gordura trans, mas que também nós temos que observar nos rótulos a quantidade de gorduras trans dos produtos alimentícios que nós ingerimos. Ingestão de fibra solúvel, ou seja, quando nós falamos vegetais, grãos integrais, vejo a participação. Também há uma evidência forte que tem uma participação importante, tanto no tratamento como na prevenção da dislipidemia. A atividade física, observem aqui de novo a letrinha A mostrando que são vários estudos que têm uma grande evidência. Isso é importante para que nós observemos. Mas devemos observar também que não são de forma isoladas. Eu posso estar associando, ou seja, somando cada uma dessas características e promovendo, portanto, um melhor tratamento e também promovendo, fazendo com que previna a doença da dislipidemia. Imaginemos só, se trabalhemos com a redução de peso, se caso for necessário para o indivíduo obeso. Se nessa redução de peso nós observemos uma ingestão ou prescrevemos uma ingestão reduzida de ácidos graxos saturados, aumentemos a atividade ou propomos o aumento da atividade física para esse sujeito, associando esses fatores, nós estamos contribuindo de forma positiva para o tratamento da dislipidemia. A mesma ideia para esse outro slide. Se a gente observa o impacto da mudança alimentar ao estilo de vida, cada vez mais o estilo de vida, e vou chamar a atenção, cessar o hábito tabágico. Ao cessar o hábito tabágico também eu tenho um dado importante para a prevenção dos níveis de, no caso aqui, impacto alimentar sobre o nível de HDL. Ou seja, o hábito tabágico faz com que o meu HDL não seja tão legal, não seja quantitativamente adequado. O aumento da atividade física também é positivo para o aumento dessa fração HDL, chamando a atenção que a fração do colesterol HDL, que nós chamamos de um bom colesterol, associado à dieta e à atividade física, nós promovemos o aumento dessa fração. Pensando agora só no triacilglicerol, se observarmos bem, nós temos os mesmos indicadores, redução de peso, reduzir a ingestão de bebida, só o nível de evidência. E vocês observam que todas as evidências aqui destacadas é A. Ou seja, todas essas condutas, de forma isolada ou, melhor ainda, em conjunto, têm uma ação positiva para o tratamento da hipertrigliceridemia. Bom, qual seria, portanto, já que nós estamos conversando sobre o tratamento não medicamentoso, qual seria, portanto, a recomendação dietética? E aqui nós colocamos que é segundo o Arquivo Brasileiro de Cardiologia de 2013, onde se encontra a quinta diretriz. Gordura total de 25% a 35% das calorias totais da ingestão desse indivíduo. Ácidos graxos saturados menor ou igual a 7%, das calorias totais. Ácidos graxos poliinsaturados menor ou igual a 10% das calorias totais. Ácidos graxos monoinsaturados menor do que 20% das calorias totais. Então observe que no tratamento dietético a indicação é que nós observemos tanto a quantidade da gordura ingerida como a qualidade da gordura ingerida. Não fiquemos atentos tão somente de forma muito isolada quanto eu estou ingerindo de gordura, mas que tipo de gordura também eu estou ingerindo. Continuando, as proteínas cerca de 15% das calorias totais, colesterol menor do que 200 mg dia, fibra de 20 a 30 gramas dia, e é interessante que nós chamemos a atenção às fibras, já que nós falamos há pouco que ela tem participação importante na diminuição do colesterol e do triacilglicerol.
Para nós brasileiros é até um contrassenso não ter uma boa ingestão de fibra, uma vez que nós temos possibilidade, via dieta, de atender essa demanda de 20 a 30 gramas dia de fibra. Mas se nós observarmos os nossos próprios pratos, ou seja, a forma que nós montamos a nossa refeição, muitas vezes nós não contribuímos com a ingestão ok de fibra. E as calorias totais da dieta devem ser ajustadas para o peso do indivíduo. Principalmente aqui está o termo peso desejável, mas tomemos isso como um peso saudável para esse indivíduo. O tratamento medicamentoso ainda também entra a atividade física, ela não está isenta em momento nenhum. E a atividade física tem uma participação importante no controle do peso, no aumento da densidade óssea, diminuição de hipertensão arterial sistêmica, melhora na resposta ou da resistência insulínica, melhora a força muscular e, aqui em destaque, melhora o perfil lipídico do indivíduo, quer seja ele com diagnóstico de dislipidemia ou não. Mas também nós temos tratamento medicamentoso e nós não podemos nos esquivar disso. Quando necessário, é importante o tratamento medicamentoso. E aí nós temos as estatinas, as resinas, as niacinos fibrato, os ácidos graxos ômega 3, tanto pensando em EPA e DHA, os óleos de peixe de preferência, e obviamente que existem pesquisas com novos fármacos. Lembrando que nós temos que associar o tratamento, sempre que necessário, o tratamento dietético, atividade física e, se preciso for, com o medicamento, que vai ter uma resposta mais positiva para o indivíduo. Obviamente que se nós pensamos em prevenção, trabalhemos com atividade física e trabalhemos com a dieta da população. Por isso que nós encerramos essa nossa fala inicial dizendo o seguinte: a melhor forma de prevenir são os hábitos saudáveis e manter a saúde sempre. Muito obrigado. Se tu tiveres mais alguma coisa para acrescentar também, fica à vontade, Erasmo. Ok. O que eu queria acrescentar seria interessante que nós não olhássemos de maneira nenhuma a dislipidemia tão somente isolada. A verdade, ela não está só isolada. Via de regra, ela está junto com a síndrome metabólica. Então, no momento que eu trato a obesidade, eu trato também a dislipidemia. No momento que eu trato o indivíduo com diabetes mellitus, eu também, de alguma forma, eu estou prevenindo ou tratando a dislipidemia. Então, observemos isso sempre nas nossas condutas, na nossa assistência. Ótimo. Então, vários aí agradecendo, falando que foi bastante esclarecedor. E o pessoal de Jaguaruna pergunta, Erasmo, quanto ao glúten, também há possibilidade de aumentar o tri e o colesterol? Essa é a primeira coisa que nós temos que trabalhar bem é o modismo. O glúten hoje é a vedete da vez. Então hoje a gente vê dietas, tira glúten, bota glúten. Então existe algumas pessoas que de alguma forma entendem que a retirada é a melhor forma. O que nós temos que observar é: o indivíduo tem resistência? O indivíduo tem intolerância? O indivíduo tem algum diagnóstico que impeça a utilização do glúten? Se não, nós podemos oferecer uma alimentação dele o mais normal, podemos assim dizer, mais saudável possível, sem a isenção do glúten em especial. Eu tenho que pensar no glúten se esse indivíduo tem intolerância ou não. Caso contrário, eu tenho que pensar a presença do glúten, porque se eu começar a fazer restrição, eu vou ter dificuldade da prescrição e talvez, e particularmente como profissional de saúde, para mim é o pior, a adesão do indivíduo ao tratamento. Né? Mas se ele tem a possibilidade e eu quantifico e qualifico essa dieta, melhor ainda. Perfeito. O pessoal de Arvoredo pergunta qual o algoritmo a ser seguido e também fizeram ali medicações pelo Estado. Hoje o Estado, se eu falar qualquer tipo de medicamento aqui, talvez eu esteja fazendo propaganda não devida, mas hoje existem vários medicamentos que são dados, são doados, o indivíduo tem um direito, no caso do tratamento, existem vários outros. O melhor algoritmo de ser seguido seria exatamente o indivíduo com diagnóstico de dislipidemia, se ele tem uma boa adesão ao tratamento não medicamentoso e essa boa adesão é associado com uma resposta positiva do seu nível de colesterol, esse é o melhor algoritmo. Se o indivíduo é associado à dieta
né, uma boa alimentação, mais a atividade física também tem adesão e tem uma boa resposta, esse é o melhor algoritmo. Se esse indivíduo necessita, portanto, de um outro medicamento, de uma intervenção medicamentosa, por que não? Mas associado, seguir esse algoritmo. Se eu entendi bem a pergunta. Acredito que sim. Eles já agradeceram. Pessoal, então, de Jaraguá do Sul, pergunta em síntese, gostaríamos de saber a fisiopatologia da dislipidemia. Opa! A gente pode voltar o slide? Não, acho que não temos como se a gente voltar. Não, vamos ver se volta e vou voltar lá, pessoal. Mas independentemente disso, se a gente não conseguir, vamos conseguir sim. Olha só, se você está nos acompanhando, eu estou voltando os slides, eu falei de forma bastante abreviada, em especial em respeito ao público que é bastante heterogêneo. Mas se observe agora, por gentileza. Se nós olharmos esse slide, ele está nos colocando aqui é o processo fisiológico. Eu sempre costumo dizer, e eu sou professor de fisiopatologia, eu sempre costumo dizer que a fisiopatologia é a bagunça da fisiologia, de uma forma bem singular, muito simplista. Mas se nós entendemos que nós somos capazes de sintetizar colesterol, e no momento que eu tenho uma presença exógena pela dieta de colesterol, eu aumento esse substrato colesterol para síntese e ressíntese de outras frações, que eu observe tanto da VLDL, eu vou destacar aqui, da VLDL, eu tenho também o aumento de outra fração, que no caso é LDL, e tem uma proteína, é uma enzima que é interessante a gente chamar a atenção aqui no processo fisiopatológico, que é a lipase lipoproteica, que é a LPS, que estava abreviado ao longo dos nossos slides. O que essa lipase lipoproteica faz? Ela faz exatamente o quê? Essa lise desses tipos dessas lipoproteínas. Então, se eu tenho uma resistência à diminuição delas, eu tenho a maior quantidade de determinado de lipoproteína circulante. Um exemplo claro é a VLDL e a LDL. Mas me coloco à disposição para que qualquer outro momento, para que tire mais dúvidas, em especial se a pergunta vem de alguém interessado no entendimento da fisiopatologia. Correto. Vamos ver aqui qual outra. Temos o pessoal de Palhoça, então primeiro parabenizando pela web. E a pergunta dele, em relação aos óleos vegetais, soja, milho, canola, eles estão associados à dislipidemia? Como nós colocamos anteriormente, é interessante que observemos o quê? A quantidade de óleo que nós vamos oferecer e a qualidade do óleo que nós vamos oferecer, seja nas nossas preparações. O que tem colocado? Nós temos que preferir, principalmente, seguir aquela proporção que nós colocamos no slide quanto à recomendação da ingestão lipídica, saturado, poliinsaturado, ácidos graxos insaturados. Hoje, nós temos, em termos de entendimento, nós temos a canola como o melhor representante, mas os óleos vegetais, na sua maioria, têm uma representação importante. Há algum tempo atrás, a questão do canola era preço, mas hoje se equivale, né? Canola, milho, girassol, outros se equivale. Mas os óleos vegetais, podemos dar preferência, mas temos que observar também a quantidade que nós estamos agregando. Ótimo. O pessoal então de Jaraguá do Sul pergunta, já existe algum exame para o paciente que tem o triglicerídeos acima de 500 que faça a leitura do LDL e do HDL? Que eu saiba nesse momento não. O pessoal de Lebon Regis então pergunta, no aumento dos triglicerídeos deve-se evitar o açúcar simples. No caso das frutas, elas também devem ser evitadas? O tipo de açúcar presente em algumas frutas são diferentes da açúcar que nós adicionamos no café, no leite, enfim, ou que nós adicionamos no suco, né? O grande problema dos açúcares simples é a quantidade que nós ingerimos, é o quanto nós colocamos. Se nós observarmos bem, quem tem o hábito de adoçar o suco, né, um suco natural, que tem esse hábito, que não deveria ter esse hábito a princípio, mas tem um hábito, quanto de açúcar ele põe, então ele soma o açúcar presente no alimento, que ele poderia atenderia a necessidade dele, mas ele adiciona mais açúcar, que isso pode, de alguma forma, trazer alguma complicação. Mas o triacilglicerol, se a gente for colocar, trazer mais para o dia a dia, ela está mais ligada com aumento tipo de massas, arroz, macarrão,
né, o quanto que nós comemos do que o açúcar simples, muito embora tenhamos cuidado com o açúcar simples. Perfeito. O pessoal de Benedito Novo então pergunta quais são os órgãos que o triglicerídeos alto pode atacar. Ele pode atacar. Vamos imaginar, acho que vocês conseguem imaginar junto comigo. Nós temos capacidade de abstração. Vamos lá. Se nós imaginarmos uma das estruturas que a gordura pode atacar e que vai trazer maior prejuízo para nós, são os nossos vasos sanguíneos. Eles podem se agregar na parede dos nossos vasos, formando uma placa de gordura, chamada ateroma, e dentro dos nossos vasos, essa placa de ateroma vai diminuir a quantidade de sangue, a passagem da quantidade desse sangue, com isso fazendo uma maior pressão, desencadeando, portanto, uma hipertensão arterial sistêmica. Essa gordura pode também se agregar em outros tecidos. Um deles é o fígado. Eu posso ter uma esteatose hepática não alcoólica, né, por uma doença hepática, mas eu posso ter aí também, em outros tecidos também vai sim se agregar essa gordura. Certo. O pessoal de Maracajá então pergunta, criança com colesterol em 235, qual o tratamento mais adequado? Relembro que, independentemente da idade, né, sempre a pergunta anterior, qual é o algoritmo melhor, é que nós sigamos dieta, atividade física, e vamos observar a adesão do indivíduo a esse tratamento e a resposta desse tratamento. Se esse algoritmo não tiver uma responsividade que nós esperamos, nós temos que fazer consulta sim com um especialista para ver qual é o indicativo dele para esse indivíduo ou para essa criança. O pessoal de Cerro Negro pergunta, favor esclarecer o porquê do anticoncepcional estar como fator de risco. Tá. Alguns anticoncepcionais eles podem sim, né, promover uma alteração do metabolismo do colesterol ou do triacilglicerol, dos lipídios de uma forma geral. Muito embora, é interessante, ele está aqui colocado, porque de fato ainda há registro, muito embora hoje os anticoncepcionais, cada dia mais, a indústria farmacêutica tenta fornecer um determinado medicamento, no caso os contraceptivos, que tenha uma menor contribuição na rota metabólica fisiológica do sujeito. O pessoal de Benedito Novo então pergunta, por que algumas pessoas que fazem dieta, ou seja, que cuidam da alimentação, ainda possuem o colesterol alto? Bom, aí nós temos que lembrar os nossos primeiros slides. Um dos fatores que nós temos que considerar é o fator familiar e hereditário, né? Mas não coloquemos isso como regra comum, né? Na verdade, nós temos que observar adesão, temos que entender o que é uma adesão ao tratamento. Não é tão simplesmente eu ir a uma consulta e o profissional me perguntar se eu estou seguindo e eu respondo sim, mas eu tenho que de alguma forma ter mecanismo de avaliar a adesão para que eu possa dizer que a forma do tratamento está sendo efetiva e eficaz. Se isso ocorre, que tem indivíduos que ocorre sim, fazem tudo bonito, direitinho, como manda o figurino, não tem uma responsividade esperada. Perfeito? Nesse caso, nós temos que averiguar se é uma situação hereditária, se é uma questão genética ou uma questão familiar.